Olá, convido você a vir comigo resolver esse desafio de raciocínio lógico, onde um criador de coelhos observou que, se colocar 3 coelhos em cada gaiola, sobra um coelho. Mas se ele colocar 5 coelhos em cada gaiola, sobram 3 gaiolas. Quantas gaiolas ele tem? Sugiro que antes você pause e tente resolver. Depois confira a proposta de solução. Bem, o método do retângulo ataca novamente, não é? A gente lembra que pode ser resolvido isso aí com equação, né? Mas essa questão é um tanto quanto cabulosa, né? Porque ele deu umas complicaçõezinhas aí, mas não é coisa do outro mundo não. Só que você tem que ficar muito atento. Porque veja o seguinte, o método do retângulo manda a gente colocar nos vértices, né, do retângulo, à direita as perdas e sobras, não é? E à esquerda os valores individuais. Eu vou colocar na primeira linha, no primeiro lado, do lado superior, os valores maiores, tá? Para não ter problema com o sinal. A ordem não importa, né? Mas a ordem das informações são sempre duas informações excludentes, né? Uma de sobra, outra de falta. Eu coloco sempre que tem valores maiores em cima, não tem problema nenhum. Então vamos pensar assim, ó. Ele me disse que se eu colocar 5 coelhos em cada gaiola, sobram 3 gaiolas. Bom, eu posso trabalhar desse lado com sobras de gaiolas ou sobras de coelho. É melhor eu trabalhar com sobra de coelho, porque na segunda situação ele me diz que se eu colocar 3, vai sobrar um coelho. Aí sobrar um coelho eu fico sem saber, e aí, quantas gaiolas é que precisava ter para, né, não precisar sobrar um coelho? Então complica um pouco mais. Então vamos fazer do jeito mais simples, olha só. Se eu colocar 5 coelhos em cada gaiola, se ele está dizendo que sobra 3 gaiolas, significa que faltaram 15 coelhos, né? Você consegue perceber? Sobrar 3 gaiolas vazias significa que faltaram 5 coelhos para cada gaiola, já que eu estou pondo 5 lá. Então faltaram, né? Vamos colocar aqui, 15 coelhos, ok? Falta, tudo bem? Então se eu colocar 5 coelhos em cada gaiola, sobrar 3 gaiolas é o mesmo que faltar 15 coelhos. Porque se eu tivesse os 15, eu colocava esses 5 em cada uma das 3 que faltaram. Esse era o pulo do gato, pronto, a questão está resolvida. Por quê? Por outro lado, ele me disse que se eu colocar 3 coelhos em cada gaiola, aí sobra um coelho, né? Sobra um coelho. Pronto. O método do retângulo manda a gente somar à direita, isso vai dar 16, e subtrair à esquerda, isso dá 2. Ora, aqui eu tenho o número de gaiolas já calculado, só preciso dividir, não é? Quem vai ser o número de gaiolas? 16 dividido por 2. 8 gaiolas. Pronto, está resolvida a questão. Uma conta de subtração, uma de adição e uma de divisão. Professor, quantos coelhos tem lá? Vamos ver? Eu posso ir por cima ou por baixo. Se eu for por cima, 5 coelhos em cada gaiola. Como são 8, 5 vezes 8 dá 40. Mas nesse caso ele me disse que sobraria 3 gaiolas, então estão faltando 15, né? Estão faltando 15 coelhos. Então nesse caso aqui, ó, colocar aqui coelhos, eu posso ter 40 menos 15, 25 coelhos. Se eu tivesse ido por baixo, colocar 3 coelhos em 8 gaiolas, 3 vezes 8, 24 coelhos. Mas aí sobra 1, 24 mais 1, 25. Portanto, a resposta lá tinham 8 gaiolas e 25 coelhos. Simples assim.